Sabe, existe uma força imensa dentro de cada um de nós. Uma força que é capaz de moldar a nossa realidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, usando como base a obra incrível do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. A proposta é descobrir como acessar esse tesouro que, olha só, já está aí, escondido na nossa própria mente. Quem nunca teve aquela sensação de estar empacado, sabe? Parece que tem uma força invisível segurando a gente, impedindo de alcançar aquilo que a gente tanto quer, seja na saúde, nas finanças ou nos relacionamentos. É um sentimento que quase todo mundo conhece, mas a origem do problema e, o mais importante, da solução pode estar num lugar que a gente nem imagina. E é exatamente aqui que está a promessa central do livro. A ideia de que existe um recurso gigantesco e pouco explorado dentro da gente, só esperando para ser usado. Não é algo que a gente precisa comprar ou conseguir fora, mas sim despertar aqui dentro. Vamos chamar esse recurso de o tesouro interior, e ele é considerado o maior segredo de todos os tempos. A ideia aqui é olhar para a mente subconsciente não como algo místico, mas como uma ferramenta prática, que, se a gente entende como usar, pode mudar absolutamente tudo. Agora, olha que interessante essa analogia que o Dr. Murphy faz. Ele compara as pessoas a um pedaço de aço. Uma pessoa magnetizada, cheia de confiança, atrai sucesso, sabe que nasceu para vencer. Já a pessoa desmagnetizada vive cheia de medo, de dúvida e simplesmente não consegue ir para frente, mesmo com as oportunidades aparecendo. A pergunta que fica é: o que será que magnetiza ou desmagnetiza alguém? E aqui está a resposta. O segredo, o tal fator magnetizante, é o poder da nossa mente subconsciente. Segundo o livro, é engraçado, né? Geralmente é o último lugar onde as pessoas procuram a solução para os problemas, mas é lá que está a fonte de todo o poder criativo. Tá, mas como é que isso funciona na vida real? Para usar esse poder, primeiro a gente precisa entender a mecânica da mente. E a verdade é que não é uma mente só, são duas. Pense nelas como o capitão e a tripulação de um navio. Então, o ponto central é esse aqui. A nossa mente tem duas funções bem diferentes. A mente consciente é a que a gente usa no dia a dia, a que raciocina, analisa, decide as coisas. Já a mente subconsciente, ela não raciocina, ela não julga, ela simplesmente aceita e executa as ordens que recebe da mente consciente. E essa analogia do navio é simplesmente perfeita. O consciente é o capitão, lá na ponte de comando, decidindo o destino e dando as ordens. A tripulação, que é o subconsciente, está lá na casa de máquinas. Eles não perguntam para onde o navio está indo, só operam as máquinas para chegar lá. Ou seja, eles iriam direto para as rochas se o capitão desse a ordem errada. Isso reforça uma ideia fundamental. O subconsciente não tem preferência, ele é um servo totalmente neutro. A natureza dos pensamentos que a gente tem, sejam de medo ou de coragem, de saúde ou de doença, é o que vai determinar a reação dele. Certo. Se a mente subconsciente reage aos nossos pensamentos, então como é que a gente dá as ordens certas para ela? Isso nos leva direto ao poder da sugestão. Pense nisso como as sementes de crença que a gente planta na nossa mente. Esse é o princípio que comanda tudo. O subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é só imaginado. Se a mente consciente aceita uma ideia com convicção, com sentimento, o subconsciente começa a trabalhar na hora para transformar aquilo em realidade. E aí é que mora o perigo. Desde a infância, a maioria das pessoas é bombardeada com sugestões negativas como estas. Sem saber como filtrar, muitas vezes elas são aceitas sem questionamento e acabam virando crenças que limitam a vida e atraem exatamente aquilo que a gente não quer. Mas e aqui vem a parte mais poderosa. O processo funciona para os dois lados. Do mesmo jeito que as sugestões negativas podem entrar, as autossugestões construtivas podem ser usadas de propósito para reprogramar o subconsciente com crenças de sucesso, de saúde, de harmonia. Ok, a teoria é fascinante, mas como é que se aplica isso? Vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática, com algumas técnicas bem simples e eficazes que o livro apresenta. Uma das técnicas mais conhecidas é a da visualização. O processo é bem direto. Primeiro, ter muita clareza do que se quer. Depois, criar uma imagem mental super detalhada do resultado final. E o passo crucial é manter essa imagem sentindo que ela já é real. A mente subconsciente responde à imagem e, principalmente, ao sentimento. Para ilustrar, o livro conta a história de uma jovem que viu uma bolsa caríssima na vitrine. Em vez de pensar, nossa, nunca vou poder comprar, ela se imaginou com a bolsa, sentiu como se já fosse dela.
Naquela mesma noite, o noivo dela apareceu com a mesmíssima bolsa de presente. Isso mostra como o subconsciente pode, sabe, orquestrar os eventos para realizar uma imagem mental bem clara. Aqui vai outra regra prática para ser usada na hora. Quando a gente se pega pensando ou falando algo negativo, tipo, eu vou fracassar, a instrução é parar e inverter na hora. Eu vou ter sucesso. É um exercício de disciplina mental, que com o tempo vai mudando nosso padrão de pensamento. Tudo isso nos leva a uma conclusão fundamental. Se a lei da vida é, na verdade, a lei da crença, a pergunta mais importante que fica é: o que é que estamos escolhendo criar com os nossos pensamentos? Esse princípio antigo, que é citado na obra, resume toda a filosofia. O mundo exterior de uma pessoa, as condições, as experiências, os relacionamentos, é um reflexo direto do seu mundo interior, ou seja, dos seus pensamentos e crenças. Para mudar o que está do lado de fora, é preciso primeiro rumar a casa do lado de dentro. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta poderosa. Se a mente subconsciente é como um solo fértil que aceita qualquer semente sem julgar, que sementes, de medo ou de fé, de fracasso ou de sucesso, estamos escolhendo plantar a cada momento? Porque a colheita depende inteiramente do que foi semeado.